diz que eu sou a espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever cada palavra tua, quero ser, porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte e levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue, o meu final feliz, pra que o mundo leia o teu amor em mim, que em poesia possa viver o teu amor sobre. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue, o meu final feliz. Amém. Bom sábado, irmãos. Bom sábado. É um prazer nós estarmos na casa de Deus mais uma vez, né? Quero agradecer meus companheiros de plataforma. Obrigada por terem vindo aqui comigo, tá bom? Podem ir lá, voltar para a escolinha. Vocês estão lá, né, com a tia Dayana. Essa semana, vocês vão ver bastante os aventureiros participando, né? É um requisito do clube participar da semana, mas independente do requisito, eles gostam, né? Eles se sentem bem, eles ficam animados. Hoje eu cheguei aqui, era 8h30, deve estar lá na porta, cumprimentando todo mundo animado. É muito gostoso, né? A gente vê as crianças participando, né? Do trabalho de Deus. É uma época que grava muito na mente deles. Que Deus abençoe eles e os pais também que colaboram conosco, né? Estamos começando uma semana, mais uma semana de oração, né? Eu creio que é uma semana muito importante para nós, como povo de Deus. É uma semana em que renasceu em nós a esperança. É uma semana que fala de vitória, que fala de salvação, que fala do amor de Jesus por cada um de nós. Que Deus nos abençoe para que possamos estar aqui todos os dias. Como foi a semana de vocês? Quem teve uma semana abençoada, glória a Deus, aleluia, levanta a mão. Amém. Amém. Quem teve uma semana misericórdia, levanta a mão. Olha, irmãos, eu vou dizer que essa semana, misericórdia. Tudo que tinha para dar errado, deu, e o que tinha para dar certo, deu errado também. Mas eu agradeço a Deus porque eu estou aqui pela misericórdia de Deus, né? Graças a Deus, apesar daquilo que nós passamos, Deus ele sempre dá um jeitinho, né, de nos manter em pé, de manter com que a gente continue caminhando. Eu trouxe comigo alguns pedidos de oração. É muito importante, muito especial, quando alguém nos pede para orarmos. A oração intercessória, ela tem um poder fantástico na vida do ser humano. E é muito gostoso e é muito bom quando você escuta alguém falar assim: eu estou orando por você, eu orei por você. Isso não dá uma paz? Não é bom? Não é gostoso? Parece que você sente, né? Alguém se importou, alguém está lembrando.
E eu tenho alguns pedidos que algumas pessoas fizeram para mim. Por favor, ore por mim. Neste momento, é o nosso momento de oração intercessória. Nós vamos estar orando por pedidos especiais. Pessoas especiais, pessoas que estão vindo agora na nossa mente, que nós estamos pensando, essa pessoa precisa da atuação do Espírito Santo na vida dela. Em seu favor também, em meu favor, em nosso favor. Às vezes nós temos algumas batalhas, às vezes nós passamos por situações que ninguém sabe. Nós vemos a igreja, as pessoas nos veem, nos cumprimentam, mas às vezes nós passamos por situações que só Jesus conhece, que é só Ele. É por isso que lá no céu, quando nós ganharmos a pedrinha branca, só você vai saber o que significa aquele nome. É a sua batalha, foi a sua vitória. Eu vou chamar você aqui, que nesta manhã trouxe um pedido especial para Deus. E você fala, Senhor, esse eu não vou compartilhar, mas o Senhor conhece, porque está aqui dentro. Ou alguma pessoa que você fala, Senhor, essa pessoa é só pela tua misericórdia, pela intervenção do Senhor. Venha aqui à frente agora, neste momento de oração intercessória, nós vamos estar orando especialmente por esses pedidos, por essas bênçãos, por essas situações que nós precisamos da intervenção de Jesus. Vamos clamar o nome de Jesus, né? É uma semana de oração, vamos orar, vamos pedir para que Deus atue na nossa vida, na vida daqueles que nós amamos, para que nós possamos ver os milagres acontecendo, né? Eu não vou pedir para nós nos ajoelharmos, porque está bem apertadinho, né? Mas em atitude de reverência, você fecha os seus olhos e neste momento, enquanto nós oramos, você eleve o seu pensamento a Deus, eleve o seu pedido a Deus, traga o seu pedido aos pés do Senhor e tenha certeza que Ele vai atuar e que Ele vai fazer o melhor, tá bom? O nosso grande Pai, o nosso grande mantenedor, aquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que nos perdoa, que nos ama e, acima de tudo, nos quer salvar para que nos continue. Nesse momento, Pai Santo, nós estamos aqui de uma maneira muito especial, com o teu povo, tua igreja, pessoas que confiam nos milagres vindos dos altos do céu. Pessoas que estão aqui pedindo, talvez por ela mesma, talvez por alguém da família, como disse que não estão mais, por alguém que pediu de maneira especial, porque está sofrendo neste mundo tão turbulento que nós vivemos. O Senhor conhece, sabe o nome de cada pessoa que está sendo aqui colocado diante do teu altar. Nós pedimos de uma maneira muito especial, com muita humildade, crendo no teu grande amor, crendo na tua misericórdia que se renova cada manhã, na tua fidelidade, nesse Deus justo, nesse Deus fiel, nesse Deus que é rico em perdoar, que é um Deus compassivo. Nós pedimos em teu nome, diante do teu poder, no poder do teu Santo e bom Espírito, esse que é o nosso Consolador, aquele que leva as nossas orações a transforma de uma maneira tão inexplicável que só o Senhor entende, que nós não conseguimos entender. E no poder daquele que um dia verteu o seu sangue na cruz para nos salvar, nós apresentamos então esses pedidos, crendo piamente que o Senhor já recebeu, já ouviu e vai dar a resposta segundo aquilo que é melhor por cada um de nós. A nós como teus filhos, confiantes, nós podemos entender que foi feito a tua vontade, porque esta é sempre superior a nossa. Nós te pedimos agradecidos, não sem nenhum mérito, mas nos méritos daquele que um dia esvaziou-se de si mesmo, desceu a esse mundo miserável, morreu numa cruz para nos salvar. Em nome dele, teu querido e amado Filho Jesus, e nosso Salvador, nós pedimos, entregamos a cada um desses pedidos, em nome dele, amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Tenha certeza que Deus já está trabalhando.
abrir nossas Bíblias, nosso primeiro verso de hoje, 1 João 4, e o verso 8. João 4, capítulo 4 e o verso 8. Todos acharam? Amém. Alguém na misericórdia? Vamos mais uma vez orar a Deus. Pai querido, nós estamos com a Tua palavra aberta agora em nossas mãos. Que nós possamos nos deixar ser tocados, iluminados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor possa falar através de mim, apesar de quem eu sou, dos meus pecados e das minhas falhas, mas que o Teu Santo Espírito possa me usar para que eu possa trazer nesta manhã a mensagem que o Senhor quer para nós. Continua conosco, Deus. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O que diz o verso? Aquele que não ama não conhece a Deus. É um verso muito conhecido, né? Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Deus é essência. O que há de errado no nosso mundo? Quantos aqui acham ou concordam comigo que há alguma coisa de errada com o nosso mundo? Por quê? Tanto sofrimento, por que tanta miséria, por que tanta desgraça, guerras, fomes, enchentes? Muitas vezes, quando você liga o jornal, você vai ver alguma coisa, ou mesmo nas redes sociais, ou mesmo comentando, as pessoas só falam de tragédias, é uma atrás da outra. Quantas pessoas neste momento estão em um leito de hospital, desenganadas pelo médico, tendo que lidar com algo que aparentemente não existe mais cura? Quantos pais, quantas mães desesperadas à procura de um filho que desapareceu e ninguém sabe onde está, se está vivo, o que está fazendo? Quantos estão neste momento dentro dos presídios, arrependidos, suplicando por uma nova oportunidade, por alguma coisa que fez, um momento, ou às vezes nem isso? São perguntas que mesmo nós conhecendo, mesmo nós acabando de ler que Deus é amor, muitas vezes nós nos perguntamos. E por trás de todas essas perguntas existe uma que é a mais complexa, que é a mais crucial de todas. Se Deus é amor, por que nós estamos vivendo sofrimento, miséria, medo, morte? Como relacionar um Deus de amor a um mundo que está enterrado no sofrimento? As pessoas que não acreditam em Deus, elas usam esse argumento. Se Deus existisse, se Deus é um Deus de amor, o ser humano não deveria sofrer. O que você fala para uma pessoa quando ela te pergunta? Nós acabamos de ler que Deus é amor. Deus, Ele é a essência do amor. Deus, Ele é um Deus de amor. E é justamente porque o nosso Deus Criador, Ele é um Deus que emana amor. Ele é o próprio amor. Ele nos criou, a todos nós, seres humanos, e também aos anjos celestes, com uma coisa que só o amor pode fazer. Alguém sabe o que é? O livre-arbítrio. Deus, na sua infinita bondade, no seu amor que não tem fim, Ele criou o universo. E Ele criou todas as criaturas com livre arbítrio. Porque eu só posso amar alguém escolhendo amar essa pessoa. O amor, ele não força. O amor, ele não coage.
Deus, Ele deseja a nossa adoração, o nosso coração, espontaneamente, livremente, que eu escolha servir e adorar a Deus. E Deus criou o céu, os anjos, os querubins, os serafins, todos eles para adorarem, honrarem a Deus, para viverem em harmonia no céu, porém, todos, sempre com o livre-arbítrio. Eles foram criados com o poder de decidir o que eles queriam para a vida de cada um deles. Se nós formos lá em Ezequiel 28:14, vamos abrir lá a nossa Bíblia para que a gente possa relembrar aonde tudo isso começou. Ezequiel 28, capítulo 28, versos 14 e 15. Quem achou, quer ler para nós? Tu és pedido para proteger. Estabelecido no Monte Santo de Deus estava, no meio das terras onde criados andavam. Perfeito era os teus caminhos, desde que foste criado até que se achou entidade em ti. O céu, em algum momento, houve uma nota dissonante. Um dos querubins criados por Deus, o maior entre eles, em algum momento, dentro do seu coração, decidiu que não queria mais estar ao lado de Deus. A Bíblia diz que você era perfeito nos seus caminhos. Você foi criado perfeito. A Bíblia está falando de Lúcifer, o regente celestial. Lúcifer era o primeiro abaixo da Trindade. Era o anjo com maior poder, com maior honra e maior glória. Mas ele foi criado com o livre-arbítrio. E a Bíblia nos diz que ele foi criado perfeito nos caminhos do Senhor, até o dia em que ele decidiu não mais servir a Deus. Deus não criou o mal. Deus não tolera o mal, porque é contra a natureza de Deus o sofrimento, a miséria, a angústia. Mas um dia, no céu, nas cortes celestiais, um lugar onde só habitava a paz, o amor e a alegria, um ser angelical decidiu se voltar contra o seu Criador. E porque Jesus nos ama, Ele respeita as nossas decisões, mesmo que elas nos levem para o caminho da perdição. Ele respeita. E a Bíblia diz que houve guerra no céu, porque o bem e o mal não conseguem conviver juntos. A harmonia, ela não consegue conviver com tragédia. Uma nota dissonante existia ali, e isso precisava ser corrigido. E Deus, ele trabalhou para que Lúcifer se arrependesse e voltasse. Mas ele escolheu não fazer isso. E se nós lermos a Bíblia, nós vamos entender que ele não só se voltou contra Deus, mas ele levou 1/3 dos anjos que viviam no céu a se voltar contra o Senhor, a se voltar contra o seu Criador. Abre aí, Apocalipse 12, último livro da Bíblia. Apocalipse 12, 7, 9. 7, 8 e 9. Vamos pegar todo esse pedacinho. Apocalipse 7, 8 e 9. Todos acharam? Diz assim: houve uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados aonde? Eis a origem do mal no nosso planeta.
Lúcifer, que agora passa a se chamar Satanás, o anjo enganador, ele foi lançado à terra. Por quê? Porque Deus não destruiu o mal lá no céu. Porque Deus, sendo todo-poderoso, sendo um Deus de amor, não destruiu aqueles que se rebelaram contra eles. O que é uma prática muito comum. Porque Deus é amor. E porque um dia, um ser criado lançou uma dúvida perante o universo. Vocês só servem a Deus porque vocês não têm outra opção. E Deus então permitiu que o diabo viesse até o nosso planeta para mostrar para ele que nós, seres criados, somos capazes de amar a Deus por nossa própria vontade. Quando Satanás foi lançado à terra, ele trouxe miséria, morte, sofrimento, tragédia. Não podendo contra Deus e os seus anjos, porque a palavra diz que eles perderam a guerra no céu, ele se voltou contra as criaturas de Deus, porque ele é covarde. Não podendo com o Pai, ele ataca os filhos. E é por isso que nós hoje vivemos um mundo, um espetáculo ao universo, porque todos estão observando qual é a nossa escolha dia a dia. Mas a boa notícia é que se Lúcifer um dia desejou subir ao trono de Deus, Deus, sendo o rei, decidiu descer de lá. Um dia Lúcifer decidiu que subiria acima dos mais altos céus. E Jesus, em seu coração, decidiu descer ao mais profundo abismo. Porque Deus é amor. Eu não sei quantos de vocês já ouviram a história de Espartacus. Já ouviram falar? Se eu não estou enganada, eu não assisti e não vou assistir também. Mas eu acho que aquele filme 300 é mais ou menos baseado na história deste escravo. No filme, Espartacus, ele é um soldado romano. Ele viveu na era de Roma cruel, né? Quando Roma era uma potência e aí exterminava os seus inimigos. No filme, Espartacus é traído e se torna escravo. Porém, a história nos diz que Espartacus era um desertor. O filme é mais legal, né? Mas ele era um desertor. Espartacus, ele não quis mais servir no exército de Roma, não se sabe porquê, e ele foi capturado, e aí um fugitivo, gladiador, se torna escravo. Ele foi vendido para um outro ex-gladiador, e esse gladiador, ele comprava escravos para treiná-los para lutarem nas arenas. Nós conhecemos a história que uma das atrações principais de diversão na época de Roma era justamente vida humana, né? Eles colocavam, entre outras aberrações, eles colocavam 2 escravos gladiadores para se enfrentarem até a morte. E esse gladiador, ele comprou Espartacus para treiná-lo. Porém, Espartacus, ele não se sujeitava às leis. Ele achava as leis injustas, cruéis. E ele começou a se desenvolver e a chamar muita atenção, porque ele conseguia lutar e ganhar dos melhores gladiadores que ali existiam. Espartacus conseguiu, ali onde ele vivia como escravo, ele percebeu as crueldades que eram realizadas ali com eles, e ele conseguiu fazer uma revolta entre os escravos, e a maioria deles conseguiu dominar ali onde eles estavam e fugiu. Eles então começaram a fazer, vamos dizer assim, uma resistência, né? Eles formaram ali uma resistência para lutar contra Roma. E muitos começaram a ir pelas ideias de Espartacus. Muitos gladiadores, muitos soldados e até mesmo escravos, eles fugiam e eles se juntavam à tropa ali de Espartacus, porque eles eram simpatizantes da ideia dele. Diz a história que em um dado momento ele chegou a ter mais ou menos 70 mil soldados.
Roma, por várias vezes, enviava tropas para poder trazê-los de volta, e eles conseguiam exterminar todas. Ele teve uma ideia, em um momento, de fugir de Roma. Eles queriam ir embora, porque ali, se eles fossem capturados, logicamente eles seriam torturados e mortos. Eles então queriam escapar de Roma. E a história nos diz que Espartacus, ele fez um trato com os piratas, para que ele pudesse sair de Roma de navio, escapar. Porém, ele foi traído pelos piratas, e Roma, quando soube onde ele estava, ele mandou o melhor general atrás de Espartacus, de nome Cássio. Quando ele chegou lá, ele conversou com Espartacus e tentou fazê-lo desistir da ideia. Se entregue, eu não quero lutar contra você. Mas Espartacus não aceitou, e ele disse: não, se eu tenho que lutar, eu vou lutar até a morte. Infelizmente, a história nos diz que nessa batalha, as tropas de Esparta perderam a guerra. Ele provavelmente foi morto, embora nos diz que o corpo dele nunca foi encontrado, e vários soldados dele foram mortos, alguns capturados, e voltaram para Roma, onde foram crucificados para servir de exemplo. Por quê? Porque a cruz era o pior castigo que um ser humano podia. Nenhum romano era morto através da crucificação, mas todos os escravos, todos os traidores, todos aqueles que eles achavam que não valiam como ser humano, que não mereciam, eles eram crucificados. Não querendo comparar, porque não existe comparação, mas mais ou menos foi o que Jesus fez por nós. Ele desceu até a escravidão do pecado para estar entre nós, para passar por aquilo que nós passamos, para então nos dar a vida eterna. Jesus, ele sofreu o que nós merecíamos. É justamente porque ele é um Deus de amor. E sabendo que o salário do pecado só pode ser pago com a morte, ele escolheu descer até nós, se tornar um escravo, para que nós pudéssemos um dia reinar no seu reino. Que amor, irmãos! Que amor é esse? Nós nunca vamos conseguir mensurar, entender, compreender o amor de Deus por nós. Nós nunca vamos conseguir entender. Mas há uma coisa que nós podemos fazer. Nós podemos aceitar. Porque Jesus fez o principal. Ele fez o pior. O mais difícil, que é morrer numa cruz. Mas agora, cada um de nós, com o mesmo livre-arbítrio que ele criou os seres celestiais, ele nos criou. E cabe a cada um de nós aceitarmos ou não o sacrifício que ele fez na cruz. Cabe a cada um de nós, nesta manhã, escolhermos de que lado nós queremos estar. Porque a guerra no nosso planeta está lançada. Há muitos e muitos anos, o diabo tem destruído o nosso planeta. A nossa família, os nossos amigos, a nossa vida. Ele continua a guerra. Ele perdeu no céu, mas ele pretende ganhar aqui, no nosso coração. E hoje, assim como os anjos no céu, nós podemos escolher de que lado eu quero estar. E não basta só dizer com palavras, porque Jesus, numa cruz, nos mostrou que o amor é ação. Ele não disse só, eu amo vocês. Ele mostrou o amor dele morrendo por nós. Ele mostrou o seu amor nos dando a chance de vida eterna. Ele nos provou o seu amor morrendo a morte que nós merecíamos. Ele se fez homem. Ele se fez escravo. Ele se fez pecado por cada um de nós, para que nós possamos nos tornar participantes da glória celestial. Amém. Se Lúcifer tinha um projeto de poder, Jesus
tinha um projeto de serviço. Ele não veio apenas para ter uma experiência humana e tornar-se semelhante a nós. No plano de Deus, sua encarnação deveria levá-lo à cruz, onde ele daria a vida por nós. Para vencer, ele teria que perder aos olhos do mundo. Jesus morreu para que nós vivêssemos. Amém. Que nesta manhã de sábado, que durante esta semana que antecede a morte de Jesus, nós possamos todos os dias elevar o nosso pensamento a esse sacrifício. Porque sem o sacrifício de Jesus, nada mais vale a pena. A Vitória vai cantar um hino agora muito bonito. É um hino lindo que diz exatamente isso. Que Jesus tomou o meu e o seu lugar. Que Jesus nos amou a ponto de se entregar por nós. Ele não precisava. Ele não merecia. Mas ele decidiu se tornar pecado por mim e por você. Que você faça desse hino uma oração. Que você entregue o seu coração a Jesus, meditando em cada palavra deste hino, para que Deus possa entrar no seu coração, para que Ele possa fazer morada no seu coração, e que você possa dizer perante todo o universo: eu escolho amar Jesus. E depois então você fique de pé para nós orarmos a Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém. Malfeitores morreu.
Pai eterno que estás nos céus, nós agradecemos, Pai, porque um dia o Senhor, sendo o Rei do Universo, se fez homem e habitou entre nós. Obrigada, Deus, porque sendo Deus, o Senhor se tornou pecado por cada um de nós. Nós nunca poderemos entender ou agradecer o suficiente a esse tão grande amor, Senhor. Mas que nós, hoje, humildemente, possamos nos entregar a Ti. Que nós possamos nos lançar em Teus braços de amor e misericórdia. E que nós possamos, neste dia, decidirmos vivermos ao Teu lado, Pai. Por favor, Senhor, cuida de cada um de nós. Que nós possamos estar dia a dia nos preparando para o encontro contigo nos céus. Amém. Continua conosco, Deus. Se alguém entrou aqui hoje chateado, desanimado, sem acreditar em Ti, que o Senhor possa renovar as suas esperanças, Pai. Que o Senhor possa dar a essas pessoas o Teu refrigério. Que o Senhor abençoe, Pai, a cada um de nós, para que nós possamos aceitar o Teu sacrifício em nossa vida. Que nós possamos nos entregar a Ti. Nós pedimos não porque nós merecemos, mas porque nós confiamos e nós acreditamos em Ti e no Teu amor. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém.